You in my bedroom. Olá, como vocês viram aí no título, o tema desse vídeo é foco e consistência e é um tema que as pessoas estão buscando muito nesse momento, principalmente agora nessa fase de pandemia, em que tá todo mundo tendo que se reinventar, tendo que fazer coisas que não fazia antes e ter que encontrar foco nisso, consistência. Às vezes é difícil, né? Porque o momento envolve ansiedade, envolve um certo sentimento de novidade mesmo, né? De você ter que se reinventar, fazer diferente e muitas vezes isso dificulta, né? Todo o processo do foco, da disciplina e tudo mais. E de repente você tá olhando aí, pô, quem é ela para falar de foco e consistência, né? Então vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Lília Godoy, eu sou formada em Educação Física com pós-graduação em Treinamento Esportivo. Com 2 anos e meio eu tive uma lesão cerebral que praticamente todos os médicos, os principais pediatras, os mais conhecidos, os mais tops da época falavam que eu ia ser deficiente física e mental pro resto da vida. Minha mãe ouviu esse diagnóstico várias vezes, inclusive do principal médico que não quis nem olhar o exame, falou: não adianta nem olhar, você não fez o exame onde eu queria que fizesse, e não tem jeito não, se contenta que a sua filha vai ser deficiente física e mental pro resto da vida, e é isso aí. Só que ela não se contentou, ela continuou correndo atrás até a gente descobrir o Instituto Veras e o Dr. Raimundo Veras, que era um médico que tinha um tratamento baseado no método do Glenn Doman, da Filadélfia, que existe até hoje, o Instituto Doman. E, enfim, ele é um neurocientista, neurocirurgião e, né, todo o método, né, era baseado em pessoas muito gabaritadas, que estudaram por muitos anos para desenvolver o método. Então, eu fiz esse método, né, eu passei a minha infância fazendo esse tratamento e com 6 anos eu corri 5 quilômetros em 26 minutos. Aos 7 anos eu tive alta, nunca mais tive problema nenhum. Eu tinha muitas crises convulsivas, né, mais de 30 vezes num dia, e as pessoas dizem que epilepsia, que convulsão não tem cura. Eu tinha mais de 30, às vezes num único dia, e desde os 7, 8 anos de idade eu nunca mais tive nenhuma crise convulsiva. Enfim, né, então eu passei a minha vida entendendo que eu tenho que treinar tanto o meu corpo quanto a minha mente, e que na verdade todas as pessoas deviam fazer isso, né? Que já é um conceito muito antigo de que as pessoas utilizam muito pouco da capacidade do cérebro, né? Hoje em dia vem muitas pessoas aí falando de técnicas de reprogramação mental, de estímulo do cérebro e tudo, então isso já melhorou, mas a gente continua ainda usando muito pouco, porque as pessoas só têm na mente que elas têm que treinar o corpo. Ninguém se preocupa em treinar diariamente a mente, né? Isso não estamos falando de psicologia, não, estamos falando de treinar a mente diariamente. Um atleta treina 4, 5 horas por dia o corpo, e quando a gente passa um exercício para ele treinar a mente por 5, 10 minutos, ele não tem tempo. E ele não imagina o quanto isso poderia otimizar o resultado dele, o quanto isso poderia otimizar a vida dele de um modo geral e consequentemente, isso refletir, né, no próprio resultado esportivo, enfim. Então, o meu trabalho é esse, né, é trazer para as pessoas essa consciência da importância de treinar corpo e mente. E por isso eu vou falar um pouquinho aqui, né, eu vou responder algumas perguntas feitas pelo Joel J. Eu tô seguindo o Joel J já tem um tempinho, e ele fez um desafio de 21 dias de foco e consistência. E ele fez 9 perguntas para 5 entrevistados, né, famosos. E depois, quando acabou o desafio, ele desafiou as pessoas que estavam lá que quisessem responder as perguntas também. E por isso eu resolvi não só responder para mim mesma, mas passar aqui no canal para quem quiser ouvir a minha, né, ideia sobre as minhas respostas sobre aquelas 9 perguntas. Então, fica até o final, que eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou falar vão ser diferentes, pelo menos, do que você já ouviu, e pode trazer benefício para sua vida, tá bom? Então vamos lá,
começar. Bom, o conceito de foco para mim, eu defino assim de 3 formas. Não consigo ter um ponto único porque são 3 pensamentos que convergem em um só. E na verdade até o foco para mim é isso, né? Então, o primeiro é laser. Então você começa do jeito que você tá, mas com o objetivo aonde você quer chegar e não se desvia no caminho, como um raio laser que sai de um ponto vai a outro sem distrações no caminho. O segundo ponto é o momento presente. Você está conectado com aquilo que está fazendo no momento presente. Então, por exemplo, existe até aí assim algumas discordâncias com relação se você pode ter mais de um foco, se você só pode ter um único foco, né? Essa questão dos múltiplos focos. E eu vejo assim, que o que importa na verdade é o objetivo final. Se esses múltiplos focos, eles te levam ao seu objetivo final que tem que ser único, então não tem tanto problema contanto que você esteja observando e totalmente atento ao momento presente. Por exemplo, um cara que é triatleta, o foco principal dele é ser um excelente atleta de triatlon. Mas com isso, ele tem que focar em 3 atividades: o ciclismo, a natação e a corrida. Mas quando ele está pedalando, ele tem que focar só no ciclismo. Ele não tem que estar pensando em como que vai ser o treino de corrida dele lá na frente, quando acabar. Não, ele tem que estar ali totalmente presente no treino de ciclismo. E aí, muitas vezes também, a pessoa tem uma certa dificuldade, né? E aí tem que focar naquilo que é o principal que ela tem que melhorar. Então, vamos dizer, se o cara já tá muito bom no ciclismo, tá muito bom na natação, ele tem que dar um foco maior na corrida. Então, naquele momento, o foco dele vai ser corrida. Mas sempre que ele estiver treinando, o objetivo principal dele é único, é ser um excelente triatleta. Então, ele vai focar onde ele vai dar mais atenção ao momento presente dele, de acordo com o objetivo final. Então, ele tem que ficar fazendo ajustes aí, né, de vez em quando. Agora, por exemplo, no caso, se um cara é corredor, mas aí ele treina corrida 2 vezes na semana, aí não dá tempo os outros dias, ele vai pedala no outro dia ele nada e quer melhorar na corrida. Aí tá errado, porque se ele só vai competir corrida, ele não pode treinar corrida 2 vezes na semana, os outros dias pedalar e nadar. Não, mas isso vai melhorar o meu condicionamento para corrida. Não vai. Aí é o princípio básico da especificidade no treinamento esportivo, né? Ele tem que ter muito mais. Ele pode até complementar com natação e com ciclismo se ele quiser, mas isso tem que ser esporádico. O treino dele principal, o foco dele tem que ser só a corrida. Por quê? Porque o objetivo final dele qual é? É competir corrida. É diferente do triatleta. Então essas coisas têm que ser analisadas para a pessoa realmente estar no foco certo, né? E o terceiro ponto, a minha forma de ver, é a começar e terminar uma atividade no dia a dia. Então, por exemplo, se eu comecei a estudar e aí de repente eu lembro, eu tenho que pagar uma conta. Aí eu paro meu estudo e vou pagar a conta. Aí eu tô pagando a conta, chega uma mensagem, aí eu vou ver a mensagem. Aí aquele estudo já foi por água abaixo. Então eu comecei a estudar, separei o quê? 1 hora para estudar. Eu só vou fazer qualquer outra atividade quando eu terminar essa 1 hora que eu preparei para estudar. Se eu lembrar de alguma coisa, eu posso até dar uma anotadinha para quando eu terminar o meu estudo, eu poder fazer. Mas eu tenho que começar e terminar tudo que eu me propus a fazer. Para quem tem essa dificuldade, aquela técnica Pomodoro, né, que muita gente fala aí, ela é legal, porque você prepara 20 minutos. Então, em 20 minutos, nem que você comece a estudar 20 minutos, mas você sabe que você se preparou para estudar por 20 minutos. E aí, depois você prepara outra coisa, até o momento que você já consegue ficar 1 hora estudando direto e isso não te distrai. Mas é muito importante começar e terminar cada atividade para se manter no foco naquilo que está fazendo. E aí não acabar se perdendo em tudo e não fazendo nada direito.
uma pessoa que me vem muito à mente nesse momento, e foi incrível que eu pensei, eu já tô pensando em gravar esse vídeo, né? Já tem umas 2 semanas, assim, e nesse momento que eu decidi começar, que eu decidi fazer, né, esse vídeo e tudo, e responder essas questões, como eu sigo a Fernanda Keller, eu vi um post dela relembrando, né, que já as 26 vezes que ela fez o Ironman do Havaí. E eu fiquei muito impressionada quando eu me dei conta, porque na época que eu fazia triatlo eu acompanhava a carreira dela, depois eu fui trabalhar no projeto dela, né? Foi um dos primeiros projetos sociais que eu trabalhei. Mas depois de uns tempos pra cá, eu parei de acompanhar muito o triatlon, tô bem focada na canoa, na corrida de montanha e tudo mais, e perdi um pouco a referência ali, né? E aí, de repente, vendo ali os comentários e interagindo no post dela, eu me dei conta de que, nossa, ela fez o Ironman do Havaí 26 anos seguidos. E todo mundo sabe, né, quem faz o Ironman, que o Ironman do Havaí é o mundial, então para a pessoa, ela precisa se qualificar para fazer o Ironman do Havaí. Ela não basta se inscrever, ela tem que ter feito um outro Ironman antes e tido índice, vamos dizer assim, né? Para que a inscrição dela seja aceita no Havaí. Então, se pensar que ela tem que ter feito no mínimo 2 Ironmans por ano e que a preparação leva aí 3 a 4 meses, mesmo para quem já tem, né, o lastro que ela tem, é praticamente a vida inteira treinando em nível alto, né? Treinando com bastante volume, enfim, de muita dedicação, abrindo mão de muita coisa. E desses 26 anos, ainda por cima, 23 ela teve top 10, sendo que 6 vezes em terceiro lugar no Mundial. Então, realmente é um exemplo para mim de foco e consistência, Fernanda Keller. E também o responsável lá, o Glenn Doman, né, pela criação do método que gerou meu tratamento, onde eu fiz meu tratamento, que também, como eu falei no livro, uma demonstração muito grande de foco e consistência. Então essas pessoas são as primeiras que vêm na minha mente. Então, eu acredito que quando a gente define, né, uma forma de ser, uma forma de vida, um estilo de vida, na verdade, a gente não pode abrir mão dos nossos valores porque as pessoas podem achar isso ou aquilo. E muitas pessoas às vezes acham isso muito radical, porque as pessoas estão muito acostumadas a fazer as coisas pela metade, a não levar adiante, a abrir mão para agradar as pessoas, daquilo que acredita, para agradar as pessoas. E eu não penso dessa forma. Então, por exemplo, há mais de 20 anos atrás eu me tornei vegetariana. Quando eu fiz meu primeiro nível de Reiki, né, minha primeira iniciação do Reiki, eu já me tornei vegetariana. Então são duas coisas que são muito diferentes. Há 20 anos atrás ninguém falava em nada disso, né? Então eu já passei a ter um olhar para a relação entre corpo, mente, emoção, tudo muito diferente. Então eu já entendi desde muito cedo que antes da gente ter uma indisposição no corpo, qualquer problema, qualquer dor, desconforto, até problemas articulares, tudo isso está ligado primeiramente ao nosso emocional. Às vezes a pessoa vem me falar, ai, tô com uma dor do estômago, acho que eu comi alguma coisa. Eu falei, não, não é bem o que você comeu, é o que você tá sentindo, você tá com alguma dificuldade de relacionamento. Aí a pessoa, lá vem você, agora você só fala nisso, agora você acha que tudo é isso. E tudo exagerada, né, bitolada, essas coisas. E com a questão da carne também, aí vem um monte de questionamentos e tal. E não beber também, não bebo já desde muito nova, desde os 19, 20 anos, porque já comecei a competir. Então, saía com as pessoas, com um grupo, né, de amigos e não bebia, e, enfim. E aí as pessoas queriam que eu abrisse mão, só hoje. Não, gente, não quero, sabe? E, mas poxa, aí vai num churrasco, né? Enfim, e as pessoas acham que a gente deve abrir mão, deve para conviver, e eu não acredito nisso. Eu acho que pode até abrir mão, mas
Se eu não quiser, eu não vou abrir mão dos meus valores. Se eu não como carne por uma questão ideológica, né, por achar que a gente não precisa disso, e muita gente falava, você é atleta, como é que você vai ter proteína para sua massa muscular e tal? E eu nunca tive problema, minha massa muscular é ótima, nunca tive anemia, nunca tive problema de recuperação, de nada. Então, eu não esquento a cabeça com isso. E as pessoas acham que, o que tem uma carnezinha? Não, minha ideologia, meu valor, eu acredito nisso, eu acho que é desnecessário, né? Essa matança de animais, essa cultura da matança animal para comer proteína, enfim, tenho minhas questões que eu também não quero convencer ninguém. Eu tô aqui no meu canto, mas eu não vou abrir mão porque as pessoas se sentem incomodadas por eu não estar agindo igual a elas, por eu não estar comendo carne, por eu não estar bebendo, por eu, né, pensar no meu corpo, na minha emoção em conjunto, né, não conseguir dissociar e tudo mais. E na verdade até isso são a questão do corpo e da mente também, quanto a gente deve treinar. E isso é algo que isso sim eu quero passar para as pessoas, né? A importância de tudo isso. E eu não vou abrir mão disso por causa das pessoas mesmo que elas acham exagero, bitolação e tudo mais. Tem um livro que eu comecei a ler no finalzinho aí da quarentena, que eu já acabei, né? Que eu fiquei encantada, que o autor, o Glenn Doman, é o criador do método que eu utilizei para fazer o meu tratamento na minha infância, né? E nesse livro, O que fazer pela criança de cérebro lesado, ele conta toda a trajetória dele, de toda a equipe dele para construir o método, para descobrir coisas incríveis que eles descobriram sobre o cérebro, num período aí que durou 20, 30 anos, como que eles foram desacreditados e mesmo assim eles continuaram, como eles mesmos tiveram humildade de identificar as falhas deles e começar tudo de novo ali, sabe? Quantas oportunidades de ganhar dinheiro ele perdeu para poder trabalhar nas pesquisas que eles acreditavam, enfim. Para mim é um exemplo, né, de muito foco, muita consistência, muita consistência. Mesmo que você não se interesse talvez por esse tema, né, é legal ler esse livro para ver o que é consistência, o que é lutar por um objetivo, o que é se colocar, né, como um missionário mesmo, de ajudar pessoas que muitas vezes, né, a própria pessoa não vai poder nem agradecer. Porque tem casos de lesão cerebral que melhora muito, mas a pessoa acaba que mesmo assim não consegue falar, enfim. Mas muitos casos de cura, assim como o meu, e enfim, só olhando pra ver, é maravilhoso. Filme, eu gostei muito de Homem de Honra, mas também muito do filme, que agora me falhou o nome, eu vou botar na descrição, que é um médico, né, um cara que começou do nada, foi desacreditado, muito se tornou o maior cirurgião do mundo, pediatra, e operou, a especialidade dele, em um determinado momento da vida, foi operar crianças siamesas. Ele conseguiu, com sucesso, separar crianças siamesas. Muito incrível esse filme. E eu vou botar na descrição para vocês, porque agora me falhou a memória aqui. Maravilhoso. O que eu não deixo de fazer antes de dormir é fácil para mim responder essa, porque é reiki. Para mim é a coisa que eu mais sou consistente na vida é relacionada ao reiki, porque desde que eu fiz meu primeiro seminário de reiki, desde a minha primeira iniciação, eu nunca deixei de fazer reiki, todos os dias. E normalmente eu faço antes de dormir. Porque eu deito para relaxar e aí não tem nada melhor do que eu ter nas minhas mãos aquilo que vai poder equilibrar todo o meu corpo, equilibrar todos os meus chakras, né, que são os centros de energia do meu corpo. Então eu fico muito impressionada quando eu sei de pessoas, até alunos meus que fazem o seminário comigo e depois de um tempo eu pergunto, e aí, tem praticado? Não, às vezes eu esqueço, eu falo, nossa, mas como assim? Você tem nas mãos
algo que vai te trazer tanto equilíbrio, que vai te ajudar a não ficar doente, a não ter que ficar tomando remédio o tempo inteiro, e você não se utiliza, eu não consigo entender. Então, isso é fato, assim, toda noite antes de dormir eu me aplico o reiki. Além disso, muitas pessoas me pedem para fazer o reiki à distância para elas, ou para amigos, ou para conhecidos, parentes, enfim. Então, também é um momento que eu me conecto, né, com a energia das outras pessoas para enviar, para fazer a minha parte aí, enviando energia positiva para as outras pessoas, para o planeta, enfim. É um momento de conexão minha com as pessoas, com o universo, com Deus, enfim. Então não deixo de forma nenhuma de fazer meu reiki à noite antes de dormir. Procuro ler também, só que aí eu comecei até a me recostar assim para dormir mais cedo, porque às vezes eu durmo, mas eu amo ler e às vezes é o único horário que eu tenho para ler à noite, mas nem que eu leia 3 páginas, que se me der sono, mas eu procuro ler antes de dormir. E faço também afirmações positivas, importantes para mim, da parte da reprogramação mental. E aí eu tenho feito de uns tempos para cá, gravado com a minha própria voz, a frase que eu quero. E aí antes de dormir eu boto com fone de ouvido no meu celular e deixo tocar ali umas 2 ou 3 frases e tal, para dormir ouvindo aquilo, para entrar naquele mesmo estágio que eu faço antes, né, quando eu acordo, entrar nas ondas alfa ouvindo as afirmações aí que eu quero. Isso é muito bom, tem me ajudado bastante. Nos últimos 2 anos, eu comecei um processo bem diferente, assim, de metodologia de trabalho e tudo, que eu resolvi começar a estudar o marketing digital. E aí comecei a atuar mais nas redes sociais e tudo. Isso vem fazendo muita diferença, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, não gostava de falar muito da minha vida, não gostava muito de aparecer e não tem jeito, né? A gente, no marketing digital, a gente serve de exemplo para as outras pessoas, é importante mostrar o que a gente faz, motivar as pessoas e tudo mais. Eu acho muito legal, mas é algo novo para mim. Então eu comecei a desenvolver isso em mim, tirar crenças, né, negativas, crenças limitantes, na verdade, de que eu tinha que falar pouco da minha vida, não me expor e tudo mais. Então vem sendo um trabalho que eu venho fazendo comigo e agora, principalmente nesse período de quarentena, eu resolvi, já pensando nisso, né, estudar tudo ligado ao marketing digital, que não é fácil, é bem diferente de tudo que eu fazia antes. Então eu resolvi separar mais parte do meu tempo para estudar, e isso vem se fazendo grande diferença, porque aí eu estou estudando mais edição de vídeo, lendo outras questões que eu não lia antes. Nossa, tem sido uma reformulação bem legal, mas dentro desse projeto também eu comecei a trabalhar mais as técnicas de reprogramação mental comigo mesma e comecei a buscar outras também, porque no Reiki, no nível 2 de Reiki, a gente consegue desenvolver uma técnica, né? Desenvolver não, a gente consegue trabalhar uma técnica que desbloqueia emoções passadas, situações do passado que podem ter gerado alguns traumas, algumas questões que estão encobertas, que estão cobertas, na verdade, que a gente tem que botar para fora e enxergar. Então, no nível 2 de Reiki a gente tem essa técnica, mas eu comecei a perceber, quando eu comecei a fazer as técnicas do nível 2 para desbloquear situações do meu passado, da minha infância, que podem estar gerando autossabotagem na minha vida e podem estar sendo crenças limitantes, eu comecei a perceber que ainda tinham coisas que eu tinha que trabalhar e eu não estava enxergando, eu não estava conseguindo acessar essas outras questões mais profundas. E aí nessa busca eu descobri a EFT, e que fez muita diferença para mim, eu acho muito legal, gosto muito de acompanhar o André Lima.
E também descobri a Elaine Ourives, que também está fazendo uma diferença muito grande na minha vida, todas as técnicas, todo o ensinamento, porque eu sempre gostei da física quântica. Eu comecei a estudar física quântica em 2005, quando chegou aqui o filme O Segredo, eu li os livros do Amit Goswami, fiz workshop com ele, e eu assisti o filme O Segredo umas 20 vezes, e a Elaine Ourives vem trazendo mais conhecimento a isso tudo aí que eu já vinha buscando. Então, também aplicar a técnica Hertz, né? A EFT e a técnica Hertz tem feito muita diferença na minha vida. Então, dos 2 anos para cá, tem tudo isso aí que tem sido bastante diferente, mas está me trazendo muita evolução, muito crescimento pessoal, e que em breve eu vou poder também passar para as pessoas, né? Que eu estou criando a minha metodologia de trabalho, em função de tudo isso, de todos esses estudos, de todo esse processo. Em breve vocês terão novidades, muita coisa boa aí que eu vou passar para vocês. Quando eu perco temporariamente o foco, primeiramente eu respiro, medito, me coloco no momento presente, que eu falei lá no início a importância da gente estar no momento presente, né, para ter foco. E a organização também, né, que nos momentos que a gente se desorganiza acaba saindo do foco. Então paro, vejo o que eu preciso organizar à minha volta, meu escritório, as coisinhas, né, que eu preciso para estar organizada e focada. E também uma coisa incrível que é correr. É incrível a química, né, do nosso organismo, principalmente comigo, porque foi a corrida que me curou praticamente, né? Então, sair para correr muda toda a química, os neurotransmissores, a quantidade de transformações interiores que eu sinto biologicamente falando, né? Quando saio para correr é impressionante. Eu sou uma antes da corrida e sou outra depois da corrida. E talvez isso aconteça com muita gente, né? Não é à toa que a corrida é um esporte que está crescendo muito. E acho que muita gente deveria também, porque eu amo correr, porque eu amo pedalar, eu amo nadar, eu amo remar. Mas esse efeito que a corrida tem de me colocar no foco é incrível, incrível. Se às vezes eu passo por correria do dia a dia, acabo ficando aí alguns dias sem correr, isso já me tira também do foco. E aí, para me colocar no foco de novo, dou uma corridinha, às vezes de 20 minutos, já faz diferença. É muito legal. Existem 3 frases sobre foco e consistência que eu gostaria de passar para o mundo. Uma delas é meu mantra pessoal, quem me conhece, quem me acompanha sabe, meus amigos, meus alunos, todo mundo, que tá até, as 2 frases que eu vou falar aqui estão na minha tenda esportiva, e a primeira que é forte, confiante, sigo adiante, é um mantra aí que eu passo para todo mundo e já virou uma hashtag que circula aí, né, no Instagram. E eu utilizo em muitos momentos na vida, quando dá aquela desanimada, assim, levanto e forte, confiante, sigo adiante. Mas ela é muito importante, ela é muito eficaz também em momentos de competição, quando o seu cansaço está tirando o seu foco da linha de chegada. Então, quando a gente começa a pensar muito no cansaço, isso traz cada vez mais cansaço para a gente. Então, nesse momento eu faço e oriento os meus alunos, os meus amigos, coloca essa frase na cabeça, vai repetindo ela como se fosse um mantra, forte, confiante, sigo adiante e visualiza a linha de chegada. Não tira o foco disso e vai falando a frase como um mantra até a linha de chegada. É impressionante o resultado, impressionante como dá certo. A outra frase é: quando o corpo cansa, a mente avança. Para lembrar sempre que a mente empurra o corpo. E essa frase eu não gosto de usar em competição, assim, porque quando você fala em cansaço, a mente já esmorece. Então, quando o corpo cansa, aí a mente já vai esmorecer. Mas ela é muito legal no dia a dia dos treinos,
né? Para você lembrar sempre que a mente ela vai empurrar seu corpo, então você tem que estar sempre comandando o seu cérebro para ir treinar, acreditar que mesmo que você esteja com o corpo um pouco cansado, a sua mente vai te ajudar a completar o treino, ela vai te empurrar e você ter essa certeza sempre é muito legal. E a última, eu vou desmembrar ela melhor no próximo vídeo, é do Dave Scott, o cara que foi 6 vezes campeão do Ironman do Havaí, que é: você precisa apenas se sentir confortável com o desconfortável. E aí eu quero deixar essa pulguinha atrás na orelha de vocês aí, né, pensando sobre essa frase, refletindo. E na próxima sexta-feira, o tema do meu vídeo vai ser: saia da necessidade da superação e programe a sua vida para a vitória. Fica com essa pulguinha aí atrás da orelha e eu te espero sexta-feira. É isso aí. Vejo vocês no mar, nas pistas e aqui no